Com muita alegria, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todos, como de costume, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sempre procurando colocar uma mensagem positiva, no sentido de otimismo, e também dirimindo dúvidas, esclarecendo pontos, bem como também evangelizando. Como isso é importante, levar a mensagem de Cristo Jesus, pois a mensagem de Cristo Jesus é tudo num sentido positivo, conforme lemos na palavra de Deus. A palavra de Deus, aliás, segundo disseram o Padre Pedro, a sua Bíblia já está um pouquinho, bastante já amarrotada. De fato, a Bíblia deve ser usada, e mesmo que haja certas páginas já meio estragadas, não tem importância. É sinal que a pessoa lê, que a pessoa reflete, que a pessoa usa a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada está ali para ser exatamente usada. Esta é a vontade de Deus. Então, aqui nós nos encontramos em mais uma terça-feira, onde das 2:30 às 3h, procuramos levar esta mensagem da evangelização. E com muita alegria que nós estamos fazendo, estamos já na segunda semana do Advento, em preparação espiritual para a vinda do Salvador Cristo Jesus. Cristo Jesus em nosso coração, quando somos convidados a acolher e celebrar também hoje a festividade litúrgica de um grande santo da época e marcou a história, São Nicolau de Mira. São Nicolau de Mira nasceu lá no Oriente. É bom que coloquemos um pouquinho a vida deste santo, porque ele tem uma repercussão em nossos dias. Talvez você nem sequer saiba de onde é a origem do Papai Noel. É ele, exatamente, que nasceu lá na Turquia, no ano 275, de pais cristãos e pais muito ricos. E ele sentiu-se inclinado para o sacerdócio, como eu também tive essa graça, e sou sacerdote, com a graça de Deus. Agora, dia 8, quinta-feira, fará 62 anos. Falaremos futuramente, ainda hoje, sobre isto. Mas ele, então, Nicolau de Mira, São Nicolau, que foi um exemplo de vida. E o que é que ele fez? Como sacerdote, colocou nas suas costas um saco da linhagem, por certo, sempre com presentes, com balas, com doces nesse saco, e onde ele estava, as crianças, ou mesmo pessoas idosas, e o encontro dele. Sempre ele tinha balas ou algum presente para alegrar as crianças, e muitas vezes também idosos, porque o idoso também precisa sempre de uma atenção, de um carinho, e precisa que nós, aliás, eu sempre me considero também ainda jovem, apesar da idade, porque nós devemos sempre ter um espírito jovem. E ele então
era sempre cercado pelas crianças, de modo especial, mas também pelas pessoas idosas. E ele se desdobrava em amor, de modo especial, e dedicação também, enquanto que ele estava distribuindo os presentes, também procurava evangelizar, levar a mensagem de Cristo Jesus. E qual a melhor mensagem? Se não distribuir a caridade, se não distribuir a alegria, otimismo, como isto é impossível, como isto é importante em nossos dias. Devemos agradecer a Deus pelo dia de sol maravilhoso que a natureza e Deus nos concedeu, quando tantas pessoas agora têm o sol para enxugar as suas roupas, para enxugar um pouco a casa que ficou inundada e as lojas que ficaram inundadas, mas, infelizmente, há muitas casas onde passaram dias sem luz elétrica, porque tudo foi interrompido, e também como lavar as casas, as lojas, se também não possuíam a água. Queira Deus que tenha aparecido água. E quantas cidades, Santa Catarina, mais de 30 cidades que foram invadidas pela água. E no norte, especialmente o Vale Itajaí, Alto Vale do Rio do Sul, Joinville, enfim, a Florianópolis, a grande Florianópolis, a São João Batista, Nova Trento, Tijucas, Santo Amaro, a Rancho Queimado, ali Angelina ainda com problemas, e também Tubarão, no sul do estado. Quantas pessoas prejudicadas com essas catástrofes da natureza, com os deslizamentos, com a água entrando dentro dos lares. Eu tive a graça de nunca lá em casa, a casa do papai, lá em Luiz Alves, chegou água até perto, e o papai tinha um comércio, mas nunca também, nem sequer, o comércio de açúcar foi invadido ou prejudicou o comércio do papai. Mas quantas pessoas que por causa das enchentes perderam grande parte daquilo que foram adquirindo. E também os materiais, as camas, geladeiras, e, enfim, tantos objetos que foram prejudicados. Mas, ainda bem que foram pouquíssimas as vidas. E ele, então, São Nicolau de Myra, procurava levar a alegria, procurava levar a evangelização, e ele teve um gesto maravilhoso. Veja só qual era o costume da época, lá pelo ano 300. Era costume que a moça, para entrar no casamento, veja só, é um costume, não sei porquê, deveria dar para os pais do noivo ou para o próprio noivo, assim chamado, um presente, chamado dote, D-O-T-E, um dote, que em síntese seria em dinheiro, dar uma quantia X para os pais do noivo ou para o próprio noivo, um dote. E havia 3 irmãs que eram moças que iam para o casamento. E elas eram de família necessitadas, não tinham esse dote. E estavam para casar. E o que é que o pai? O pai, talvez por uma razão ou por outra,
O que é que aconselhou para as 3 filhas? Não, vocês entreguem seus corpos, entre para a promiscuidade, como que vendendo o próprio corpo, e assim vocês terão o dinheiro que é o dote. E como Nicolau, sacerdote, nesta altura ele já era bispo, sempre distribuindo com aquele presente, mais isso, mais aquilo, os pais bem abastados, bem ricos. O que é que ele fez? Ele pegou dinheiro dos pais, que os pais lhe deram, colocou em 3 pequenas sacolazinhas e passou pela rua onde moravam as 3 jovens e atirou pela janela dentro da casa dessas 3 jovens. A alegria delas quando viram esse dinheiro. E pronto, estava resolvido o problema do dote das 3. E desde ali, veja bem, e desde ali ele usava barba branca, comprida, Nicolau, e desde ali continuou esse costume. Ele morreu, mas o costume continuou com outras pessoas e foi se espalhando pelo mundo. E hoje a história do Papai Noel, então, provém de lá, pelo ano 300. Ele nasceu na Turquia, São Nicolau de Myra. Ele nasceu no ano 275, estamos no ano 2022 e todos nós, hoje adultos, lembramos-nos quando crianças do Papai Noel. Então, especialmente que os papais Noel de hoje continuam sempre tendo esse coração aberto em favor dos seus semelhantes, em favor das crianças, dos idosos, das pessoas pobres, necessitadas, das pessoas desanimadas. Quantas pessoas em nosso dia, por exemplo, as pessoas todas que foram prejudicadas pelos deslizamentos, pelas enchentes, adquiriram com muito sacrifício durante anos e anos, fazendo a sua casa, e especialmente comprando os móveis, e de repente, por causa desta água tão necessária para nós, ninguém de nós pode viver sem a água, todos nós sabemos, nenhum animal, nenhuma planta, mas tudo aquilo que é demais é prejudicial. Assim, por exemplo, o fogo, a comida em excesso deixa a pessoa muito gorda, que é prejudicial. A velocidade no carro, ou na moto, ou no caminhão, também é prejudicial. Tudo aquilo que é demais, o fogo, por exemplo. Quanto mal também faz o fogo, mas o fogo é também necessário para todos nós. Então, devemos sempre procurar cuidar, e especialmente, então, aqui no caso, que São Nicolau interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, em favor das crianças, das pessoas idosas, das pessoas tristes e desanimadas, e que todos aquelas pessoas que se revestem de Papai Noel tenham sempre um coração aberto, e procurem levar também a mensagem do menino Jesus. Mostrem para as crianças e para os idosos como o menino Deus, o Filho de Deus,
veio ao nosso encontro, revestiu-se da simplicidade e da humildade, tornando-se uma criança, trazendo a mensagem de Deus nosso Pai, trazendo a redenção para todos e cada um de nós, abrindo para nós a possibilidade, pela sua morte, como vemos aqui na TV, a morte de Cristo Jesus no alto da cruz, para que nós, olhando para Ele, possamos também aceitar os pequeninos, os grandes sacrifícios, os sofrimentos por amor ao Cristo Jesus. Eu, durante 19 anos, parei, trabalhei, visitando milhares e milhares de pessoas, não somente no Imperial Hospital de Caridade, mas sempre na minha vida de padre, visitei em diversas cidades, também outras capitais, pessoas enfermas, mas aqui quantos hospitais, seja o SOS Cardio, seja o Bahia Sul, seja o Celso Ramos, esses hospitais, quantas pessoas que eu visitei, o Hospital do Unimed, enfim, quantas pessoas que me disseram lá enfermas, dizendo: Padre, se eu estou aqui aceitando o sofrimento por amor ao Cristo, porque eu olho para o Cristo Jesus sofredor no alto da cruz, e por amor ao Cristo eu vou levando a minha vida. E veja só, São Nicolau de Mira atualmente ainda continua sendo o protetor, o patrono de toda a imensa Rússia. E São Nicolau é o patrono da Rússia. Vejam só que repercussão maravilhosa. Então, que ele, São Nicolau, aliás, estava lendo outro dia que na Rússia, muitos no passado, centenas de pessoas têm e tiveram também reis, também monarcas da Rússia, tiveram o nome de Nicolau, exatamente uma referência, uma homenagem ao grande santo que sempre intercedeu junto de todos, especialmente os necessitados. E também, nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, a Igreja Católica está nos convidando para o dia santo, mas não é feriado, e para a festividade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer sem o pecado original. Todos nós, devido ao pecado de orgulho de nossos primeiros pais, nascemos com o pecado de origem, chamado pecado original, e por isso, então, nós todos, é o próprio Cristo Jesus, que diz claramente em Marcos capítulo 16, versículo 6, ou também São Mateus, capítulo 28, aqui temos claramente São Mateus, por exemplo, está bem claro, ide por todo o mundo anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. São as palavras do Cristo Jesus. Você poderá abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 16. Ou também pode abrir São Mateus, capítulo 28, versículo 18. Veja
já encontrei. Toda autoridade, Cristo Jesus diz antes de ascender aos céus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, a todos os povos, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que eu vos ensinei. Eis que estou convosco, veja só que bonito, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quantas pessoas que neste momento, por exemplo, estão desanimadas, estão tristes. Muitas e muitas têm razões, mas muitas estão nessa situação. Por quê? Porque se afastaram de Cristo Jesus, se afastaram de Deus. E nós sabemos, está bem claro na palavra de Deus, longe de Deus ninguém é feliz. Ou se você, por exemplo, abrir São Tiago, eu já citei algumas vezes, São Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que é que nos diz o próprio Cristo Jesus? Nos diz claramente o que? Abra sua Bíblia, eu já encontrei. São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Ou seja, Deus não nos quer ver tristes, desanimados. Quer sempre que tenhamos otimismo na vida. Porque uma mãe ou um pai triste, desanimado, tem uma influência negativa junto aos filhos. Basta, por exemplo, um irmão ou um filho desse casal estar desanimado na vida, como o pai e a mãe sentem, sem dúvida nenhuma. E também Cristo aqui continua a palavra ainda, lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, e procurai seguir a mensagem de Cristo Jesus. Então a pessoa não tem razão para ficar triste. Se aproxime de Cristo Jesus. Então nós estamos, dia 8 agora, celebrando o dia de Nossa Senhora da Imaculada, quer dizer, sem mancha, sem mácula, sem o pecado de origem de nossos primeiros pais, e isto Deus concedeu a esta jovem por causa da previsão de ela ser a mãe do Salvador, Cristo Jesus. Então, por isso, Deus a isentou, ou seja, a isentou do pecado de origem de nossos primeiros pais. E é fácil nós compreendermos, porque não seria possível que a mãe do Salvador, Cristo Jesus, ali nascesse com o pecado de origem. E se você olhar, por exemplo, em Isaías, capítulo 7, versículo 14, lá pelo ano 750 antes de Cristo Jesus, já o profeta Isaías, está bem claro na Bíblia, pode olhar Isaías capítulo 7, versículo 14, onde você irá encontrar e uma virgem conceberá. Veja aqui, já encontrei também essa passagem. E uma virgem conceberá e dará à luz o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Então, que todos que podem
Claro, quem está trabalhando, mas quem puder participar da Santa Missa, e eu estarei celebrando a Santa Missa de ação de graças pelos meus 62 anos de feliz sacerdócio. Eu fui ordenado em 1960 pelo arcebispo Dom Joaquim Domingues de Oliveira, que na época era arcebispo, lá no Santuário da Zambuja Brusque, em 1960, dia 8 de dezembro, agora dia 8 de dezembro, estão fazendo, então, 62 anos que eu tenho a graça de ser sacerdote. E dia 16 de janeiro, próximo, estarei completando 88 anos de vida, e com a graça de Deus. Então, se você puder e quiser, está sendo convidado para, juntamente comigo, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui de Coqueiros, agradecer a Deus pelos meus tantos anos de feliz sacerdócio. Nós sabemos vocação acertada, vida feliz. Eu sempre me senti feliz na minha vida de sacerdote. Aí, veja bem, nós éramos 46 estudantes. Quando comecei a estudar, quantos ficamos padres? Em 2, com a graça de Deus. Depois de tantos anos de estudos, de discernimento da vocação. E veja, dia 8 de dezembro, à noite, ou à tardezinha, 18h15, 6h15 da tarde, eu estarei celebrando a missa de ação de graças na Catedral Metropolitana, onde eu trabalhei durante 25 anos. Estou trabalhando em Florianópolis 75, já há 53 anos. Aqui, com a graça de Deus, tive a ocasião de cumprimentar o Papa, fiz parte da comissão central na visita do Papa, e também em 1982, também em Roma, e com a bênção. E agora, então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis. Que o Senhor Jesus esteja à sua frente para lhe acompanhar sempre e apontar o caminho certo. E agora a bênção também em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção também para os doentes, e otimismo para todos nós, e saúde. Agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos voltando na próxima quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser, e tome com muita fé esta água abençoada.